Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre extensão de corpos. É uma matéria importante, né? Um conceito importante para a gente aprender, justamente na hora que a gente for trabalhar mais para frente com raízes e polinômios, né? Que seria a aula seguinte. Então vamos fazer as definições, vamos ver esses conceitos. Sabemos que Q e R são corpos, mas será que existe algum corpo que contém Q e está contido em R? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Q e R são corpos. Normalmente a gente faz espaço vetorial sobre Q, espaço vetorial sobre R, espaço vetorial sobre C. Então a impressão que dá é que só esses três são corpos. Será que tem algum corpo que contém Q e está contido em R? Bom, a resposta é sim, é positiva. Vamos ver um exemplo que vocês já devem até saber qual é. Q raiz de 2, que é o conjunto dos elementos da forma A mais B raiz de 2, tais que A e B pertencem aos racionais, com as operações usuais de soma e produto de números reais. Isso é um corpo. Ele contém os racionais e está contido nos reais. Vamos mostrar que realmente ele é um corpo, tá? Que ele é um anel comutativo, com unidade e sem divisores de zero, eu vou deixar para vocês verificarem como exercício. Eu vou me preocupar aqui em mostrar para vocês que todo elemento não nulo desse conjunto Q raiz de 2 possui um inverso multiplicativo em Q raiz de 2. Ou seja, vamos pegar alfa, um elemento qualquer em Q raiz de 2, que seja não nulo. Então alfa se escreve como A mais B raiz de 2, onde o A e o B não podem ser nulos, zero, ao mesmo tempo. Isso matematicamente a gente pode escrever assim, olha, A2 mais B2 diferente de zero. Isso significa que o A e o B pode ser que um deles seja zero, mas os dois iguais a zero ao mesmo tempo não, porque tem que ser um elemento não nulo. Vamos encontrar beta, um elemento lá em Q raiz de 2, então um x mais y raiz de 2, onde o x e o y são racionais, né? Com a propriedade que o produto de alfa por beta dá 1. Aí eu mostro que ele é inversível. Se todo elemento não nulo for inversível, ele é um corpo, tá? Bom, alfa vezes beta igual a 1. Essa é a equação que eu quero resolver. Então eu tenho aqui o alfa, o beta, vou aplicar a multiplicação. Então vai ficar ax mais 2by mais ay mais bx raiz de 2 igual a 1. Essa igualdade só acontece se essa primeira parte, que não multiplica o raiz de 2, for igual a 1, e a segunda parte, que é o coeficiente do raiz de 2, igual a 0. Porque eu não consigo produzir o raiz de 2 fazendo soma e produto de números racionais. Então, na verdade, eu caí num sistema de duas equações com duas incógnitas. As incógnitas são x e y, uma vez dados o A e o B. Isso eu posso escrever na forma matricial como sendo a matriz A2B, BA, que multiplica xy igual a 1, 0. Então, quando é que eu vou ter a solução? Quando é que vai existir esse beta? O sistema acima vai ter solução, e será única também, se o determinante dessa matriz dos coeficientes for não nulo. Vamos calcular o determinante. O determinante da matriz A2B, BA é A quadrado menos 2B quadrado. Então, se eu provar que esse determinante é diferente de zero, eu sei que esse sistema vai ter solução única, portanto vai existir o beta, que é o inverso de A. Bom, para isso aqui ser zero, eu vou ter que o A quadrado vai ter que ser igual a 2B quadrado. Veja, se o B for zero, por essa igualdade, o A também vai ser zero. E nesse caso, o alfa seria zero, porque ele vai ser 0 mais 0 raiz de 2. E a gente sabe que o alfa não é zero. Então isso não acontece porque, pela hipótese, eu estou com alfa diferente de zero. Então a outra possibilidade, né, já que o B não é zero, eu posso dividir tudo por B quadrado. Então, dividindo toda essa igualdade em cima aqui por B quadrado, eu vou ficar aqui A sobre B quadrado vai ser igual a 2. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu vou ter que A sobre B vai ser raiz de 2. Né? Supondo que o A e B são positivos, tá bom? O certo ideal seria colocar módulo de A sobre B igual a raiz de 2. Mas tanto faz. Vai dar a mesma incoerência. Pelo seguinte, olha. O A e o B são racionais.
Se A e B são racionais, o quociente dos dois continua racional. Portanto, se isso aqui for verdade, o raiz de 2 seria racional. E isso a gente sabe que é um absurdo. Portanto, ele nunca é zero, aquele determinante. Isso não pode acontecer. Ou seja, existe sim o beta igual ao inverso de alfa. Tá? Já que nós viemos até aqui, vamos calcular quem é o beta. Né, para encontrar o beta, basta a gente resolver esse sistema. Se eu pego A, vou chamar de A essa matriz, como o determinante dela é diferente de zero, a gente sabe que existe a inversa de A. Assim, o sistema, eu obtenho a solução dele da seguinte maneira. Eu multiplico do lado de cá por A menos 1 e multiplico o outro lado também por A menos 1. Quando eu faço A menos 1 vezes a matriz A, dá a identidade, que multiplica XY, fica XY. Então, XY vai ser igual a quem? Está aqui a solução. Vai ser a inversa da matriz A, que multiplica o vetor 1, 0. Tá? Vamos calcular, então, quem é a inversa da matriz A. Bom, a inversa da matriz A, pela fórmula, é 1 sobre o determinante de A, está aqui o determinante de A, que multiplica a transposta da matriz cofatora de A, ou seja, a adjunta. Está aí. Essa é a inversa de A. Voltando na anterior, ó, o XY vai ser, então, a inversa de A, que multiplica 1, 0. Fazendo o produto aqui, olha, A mais 0 dá A, menos B mais 0 menos B, pronto. O beta, que é o inverso do alfa, é esse elemento aqui do Q raiz de 2. Olha. Ele é A dividido por A2 menos 2B2, menos B dividido por A2 menos 2B2, que multiplica a raiz de 2. Esse é o inverso de beta. Ok? Vamos supor que A é um anel, vamos denotar por A de x o conjunto de todos os polinômios na variável x com coeficientes em A. A de x é um anel com as operações usuais de soma e produto de polinômios. Soma os coeficientes de mesmo grau e multiplica multiplicando, somando o grau. Né? X elevado a n vezes x elevado a m é x elevado a n mais m. Além disso, olha, se o anel A for comutativo, o A de x, o anel A de x também vai ser comutativo. Se o anel A tiver a unidade, o anel A de x também vai ter a unidade. Se o anel A for um anel de integridade, um domínio, o A de x também vai ser um domínio. Então, o A de x herda praticamente todas as propriedades boas que tem o anel A, exceto talvez uma. Em geral, o anel dos polinômios não é um corpo, mesmo que A seja um corpo. Então, é comutativo? A de x é, mas quando você fala de ser corpo, em geral, A de x não é um corpo. Mesmo que o A seja um corpo, A de x pode não ser um corpo. Muita atenção com isso, tá? A partir de agora, nós vamos restringir o nosso estudo à relação entre dois corpos, K e L, com a seguinte condição, ó, o K vai estar contido em L, o K contém os racionais e os dois estão contidos dentro dos complexos. Tá bom? Um corpo L é uma extensão do corpo K se K está contido em L. É a definição bem simples. Quando que L é uma extensão de K? Se L contém o corpo K. Exemplo, olha, o R é uma extensão de Q, porque Q está contido em R. O Q raiz de 2 é uma extensão de Q, porque Q também está contido em Q raiz de 2. O C é uma extensão de R. O conjunto dos números reais está contido lá dentro do conjunto dos complexos. Tá bem? Seja L uma extensão do corpo K e A um elemento de L. Nós dizemos que A é algébrico sobre K se existir um polinômio não nulo P de x num anel de polinômios com coeficientes em K, tal que P de A dá zero. Então, A vai ser um elemento algébrico sobre um corpo K se você consegue um polinômio com coeficientes do corpo K, do qual o A é raiz. Por exemplo, raiz de 2, que é um número real,
ele é algébrico sobre quê? Ó? Porque ele é raiz do polinômio x2 menos 2. É um polinômio de grau 2 com coeficientes racionais. Ele é raiz desse polinômio. Então ele é algébrico sobre quê? Bem? O número imaginário i, ele é algébrico sobre quê também? Porque ele é raiz do polinômio x² mais 1. O i é aquele cara imaginário que quando eu levo ao quadrado dá menos 1. Então quando eu calculo o p de i, vai dar menos 1 mais 1 que dá 0. Quando o número é algébrico sobre quê, a gente simplesmente fala que ele é algébrico. A gente não fala sobre quê. Então, um número algébrico é um número algébrico sobre quê? Seja L uma extensão de K e A um elemento de L, se o A não for algébrico sobre K, a gente diz que ele é um número transcendente sobre K. Tá? Então, o que é um número transcendente? É justamente o número que não é algébrico, ou seja, é o número para o qual eu não consigo um polinômio com coeficientes no corpo K, do qual ele seja raiz. Exemplo, olha. Bom, desculpa, quando o número for transcendente sobre Q, da mesma maneira, a gente diz simplesmente que ele é transcendente. Então, exemplo de um número transcendente, ó, o número π. Ele é transcendente, né? Ó, não falei mais nada, quer dizer que é transcendente sobre os racionais. Por quê? Eu não consigo um polinômio com coeficientes racionais, não existe, de maneira que π seja a raiz desse polinômio. Tá? Uma extensão L de um corpo K é chamada algébrica, a extensão é algébrica se todo elemento de L for algébrico sobre K. Ou seja, todo elemento de L é raiz de algum polinômio com coeficientes no corpo K. Também dizemos que uma extensão é algébrica se for uma extensão algébrica sobre Q. Então, quando é sobre Q, a gente omite o corpo. A gente diz é algébrica, então você sabe, é algébrica sobre Q. Tá bom? Exemplo, ó, um corpo L é sempre uma extensão algébrica dele próprio. Por quê? É simples, olha. Primeiro, para ser extensão, a gente lembra que o L está contido em L. Então, ele contém o L, ele é uma extensão. Dado qualquer alfa pertencente a L, eu tenho que achar um polinômio com coeficientes em L, do qual alfa é raiz. Ó, alfa é raiz do seguinte polinômio, ó, x menos alfa. O L é corpo, então o 1 está lá dentro, a unidade do L. O alfa está lá dentro também, porque ele é um elemento de L. Então, esses dois coeficientes estão em L. Isso é um polinômio com coeficientes em L. Quando eu faço x igual a alfa, dá 0. Então, o corpo sempre é uma extensão algébrica dele próprio. Tá? Se L é uma extensão de um corpo K, com as operações da estrutura de corpo definidas em L, a gente pode enxergar VL como se fosse um espaço vetorial sobre K. Ou seja, eu vou estar olhando da seguinte maneira. Os elementos de L seriam os vetores do meu espaço vetorial. E os elementos de K seriam os escalares, lá naquela definição de espaço vetorial sobre um corpo K, que você já viu na álgebra linear. Tá? Nós vamos definir o grau da extensão L sobre K como sendo a dimensão do espaço vetorial L sobre K, que é um número inteiro, que é exatamente o quê? Um número de vetores que tem uma base, quando ele é finito. Ele pode não ser finito, tá certo? A notação que eu vou usar é essa, olha. O grau da extensão L sobre K, ou o índice de L sobre K, é igual à dimensão do espaço vetorial L sobre K. Então, dizemos que L é uma extensão finita de um corpo K, se o grau de extensão de L sobre K for um número finito. Simples assim, tá bom? Exemplo, olha. O grau da extensão de C sobre R é 2. Porque C é um espaço vetorial sobre R, de dimensão 2. Lembra, qual é a base de C sobre R? 1 e I. Tem dois vetores, então a dimensão é 2. Então, esse grau é 2. R tem grau de extensão sobre R igual a 1. Porque R também é um espaço vetorial sobre R, só que de dimensão 1. Aliás, aqui, esse exemplo, a gente pode trocar, de vez de colocar R, colocar qualquer corpo. Um corpo K sempre vai ter grau de extensão sobre K igual a 1. Ok? Já o R é uma extensão de Q e o grau dessa extensão
é infinito. Isso já não dá para eu mostrar aqui. Eu preciso antes mais um resultado. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui, olha. Vamos determinar o grau da extensão do Q raiz de 2 sobre Q. Q raiz de 2 é um corpo que estende Q, né? Solução simples. Precisamos encontrar a dimensão do espaço vetorial Q raiz de 2 sobre Q. Para isso, eu preciso achar uma base desse cara. Lembra? O Q raiz de 2 eram os elementos da forma A mais B raiz de 2, onde o A e B são racionais. Logo, se eu pegar o conjunto formado pelo 1 e pelo raiz de 2, isso vai ser uma base para esse espaço vetorial. Quantos elementos eu tenho na minha base? 2. Portanto, o índice dessa extensão Q raiz de 2 sobre Q é 2. É uma extensão finita. Proposição: se L é uma extensão finita de um corpo K, então L é uma extensão algébrica de K. Por isso é importante a extensão finita. Se a extensão é finita, ela é uma extensão algébrica. O que é a extensão algébrica mesmo? Todo elemento de L é raiz de polinômios com coeficientes de K. Tá certo? Não é difícil de demonstrar. Vocês deem uma olhada lá no texto que eu estou indicando para vocês, vocês vão ver que a demonstração é bem simples. Como corolário dessa proposição, a gente pode mostrar que o grau da extensão de R sobre Q é infinito. Por quê? Olha, a gente sabe que existem números reais que não são algébricos, transcendentes, π, o e. Então, pela proposição anterior, R não é uma extensão finita sobre Q. Porque se R fosse uma extensão finita sobre Q, o R seria uma extensão algébrica de K, e todo elemento de R seria algébrico sobre K. Não, isso é falso, olha, o π não é algébrico sobre K, o E não é algébrico. Então, se a extensão não é finita, a gente diz que ela é infinita. Está provado aí, tá ok? Uma última proposição aqui para fechar a aula, olha. Se L é uma extensão finita do corpo K, e por sua vez K é uma extensão finita do corpo F, de um outro corpo F, então é natural que o L vai ser uma extensão finita de F. Mas além de ser uma extensão finita, vai ter mais uma coisa, olha. O índice de L sobre F é o produto do índice de L sobre K pelo índice, ou pelo grau de K sobre F. Ok? Bom, por hoje é só, gente. Obrigado. Na aula que vem nós vamos falar de raízes e polinômios, onde nós vamos usar extensões de corpos específicas. Tá? Estudem, bons estudos e até lá.